Ora, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube de Leitura. Ele há dias mundiais para tudo, também há um dia mundial para a poesia, mas eu julgo que a poesia não é de um dia, nem sequer de dias, portanto é todos os dias. Se calhar também não é de um lugar, é de todos os lugares, e se calhar esta casa de ciência, tecnologia, engenharia, com certeza é também um lugar onde pode ser dita e falada da poesia. E temos o prazer de ter connosco Ana Luísa Amaral, uma académica conhecida, essencialmente uma poetisa de renome nacional e internacional. Eu vou muito rapidamente fazer uma pequenina introdução ao vasto currículo da Ana Luísa Amaral e deixá-la falar, que é para isso que nós aqui estamos, para ouvir. A professora Ana Luísa Amaral é professora apresentada e investigadora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, da FLUP. Tem um doutoramento sobre a poesia de Emily Dickinson e tem várias áreas de investigação, em particular literatura norte-americana, poéticas comparadas, estudos feministas. Coordena vários projetos, quanto ainda, embora estando apresentado ainda... Estou apresentado há um mês só. Por isso continua com uma atividade de investigação normal, digamos assim. Mas o que nos traz aqui hoje, provavelmente é a sua faceta de poetisa, e falar sobre o tema, que é a poesia e a natureza. Nesta vertente, neste outro alter ego, digamos, da Ana Luísa Amaral, ela tem vários livros, vários prémios, o prémio de corrente escrita, o prémio da Associação Portuguesa de Escritores, de Poesia, e tem os seus livros publicados em vários países. Continua digamos, a incidir a sua atividade essencialmente na poesia, mas também tem um livro de prosa publicado, quanto Ara, um romance, e pronto. Eu julgo que ter mais detalhes sobre o vasto currículo, senão monopolizo a conversa, não é isso que é suposto. Ana Luísa Amaral, muito obrigado por estar connosco, por estar aqui e por nos vir trazer um pouco da sua visão poética acerca do mundo e da natureza. Muito obrigada, quero agradecer. Eu não sei se ouve, não sei, está a ouvir assim. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer muito o convite e dizer do prazer que é para mim estar aqui na Faculdade de Engenharia, na biblioteca da Faculdade de Engenharia. Quero agradecer-lhe também a conversa que vamos com certeza ter em torno deste tema, a poesia e a natureza. E quero dizer do prazer que foi para mim. Mal entrei lá embaixo, e antes de mais nada, desculpem, até devia ter começado por pedir desculpa às pessoas por isto ter começado um bocadinho mais tarde, mas é que eu enganei-me ao vir para aqui em Paranhos, em vez de virar para a direita ao hospital, virei para a esquerda e enfiei outra vez pela DCI. E com medo de me perder, fui até ao Campo Alegre, que é um sítio que eu conheço, porque é o da Faculdade de Letras, e foi lá que dei a volta. Portanto, com isto, acabei por perder meia hora. Peço desculpa, portanto, porque eu sou geralmente uma pessoa pontual. Em relação a este tema, eu queria começar por dizer que foi um grande prazer ter entrado e ter visto aquela exposição lá em baixo, que se chama Ver o Mundo num Grão de Areia, que é precisamente de um poema de Blake. Eu olhei para aquilo e disse, pronto, isto é Blake. Justamente esse poeta, que foi essencialmente um visionário, embora ele seja, do ponto de vista cronológico, identificado como por vezes pré-romântico, não é? Já que no romantismo, costumamos dizer, eu estou a falar no romantismo inglês, porque eu vou falar um pouquinho do romantismo também por causa desta ligação entre poesia e natureza. Mas Blake, embora cronologicamente de facto
seja um poeta pré-romântico, porque o romantismo convencionou-se dizer que começa em 1798 e grande parte da obra de Blake é escrita anteriormente a isso, as suas canções de inocência e de experiência, por exemplo. Blake foi, sobretudo, um visionário e a sua poesia atravessa tempos, digamos assim. E foi Blake que tem, dos poemas mais belos que eu conheço, talvez das quadras, eu diria uma quadra, porque são 4 versinhos, dos mais bonitos que há, que justamente cruza a natureza com o poder da visão. E esses versos são assim: To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. Portanto, ver o mundo num grão de areia, é isso que está lá embaixo, naquela exposição, ou melhor, está ao contrário, ver um grão de areia no mundo, acho que é assim, não é? E essa possibilidade, essa capacidade, se quiserem, que eu acho que a poesia tem, de transfigurar o mundo e as coisas, mesmo quando nós começamos a dizer que, com a Revolução Industrial, por exemplo, a natureza, a paisagem, teve necessariamente que ser vista de uma outra maneira e que ser apreendida de uma outra forma. Mas, antes de chegar aí, eu queria citar dois excertos do livro Casas Pardas, de Maria Velho da Costa. É uma romancista, muito minha amiga, e eu gosto muito, acho que é um dos grandes nomes da poesia, da ficção portuguesa. Maria Velho da Costa, em Casas Pardas, na última casa, a de Elvira, que é criada, ela diz assim: eu quero dizer que os vossos altos edifícios e saber são lindos como o mirante de Deus. Eu quero dizer que só são belos os primores da minha rudeza, se vierdes comigo ao que nela me mantém, que não me vale ser visitada de olhos afagadeiros e saudosos de quem nunca foi. Mostra-me a tua vida e a disposição cotidiana dos teus gestos, que limpas, que rasgas, que montas pedra sobre pedra ou literalmente despejas. Quem te esfregou a roupa do corpo, que moição de rins sofres, que peso te derreia. Deleita-te e louva-me a sageza e muito complexa herança dos enfeites, alfaias, tranças do costume e penas laborais, contos e ditos. Mas enterra a tua fala num corpo que saiba do que dizes e dá-me esse modo, como discorres da história dos bens, da perfeição dos sentidos, dos amores lentos, da paragem dos céus e fluxos das águas com todos os seus nomes. Que eu possa saber de mim, sabendo das coisas. E este saber de mim, sabendo das coisas, julgo eu, é para mim uma chave possível para perceber esta relação entre o autoconhecimento, se quisermos, tanto quanto ele é possível, e a relação de nós com os outros e com o mundo. E é também uma chave possível para eu pensar aqui um pouquinho a relação entre poesia e aquilo que nós chamamos natureza, que é, como também sabemos, uma construção nossa. Eu outro dia estava a pensar, mesmo a questão do belo, quando nós dizemos o mar é belo, o mar é uma massa de água, não é? Somos nós. Mas isto é algo comum à espécie humana. Não há nenhum elemento da espécie humana que não ache o mar belo. Vive ele no Japão, vive ele na China, vive ele em qualquer ponto de África ou na Europa. E todavia, objetivamente, eu nem sequer posso dizer isto, não há objetividade. Eu, ao dizer objetivamente, já estou, obviamente, e ao pronunciar a palavra, já estou a carregá-la, não é? Imprimi-la de subjetividade, é uma massa de água, não é? Mas este saber de mim, sabendo das coisas, eu penso que é uma chave possível para aceder a esta relação entre poesia e natureza, tal como ainda uma outra frase pequenina que ela tem nesse livro, que diz: descasca hoje uma batata em meu nome, sabendo que eu não lhe chamarei nunca tubérculo. Seja esse o teu primeiro exercício de igualdade entre os humanos. Bom, portanto, esta relação entre poesia e natureza, julgo eu, poderia pensar, porque eu venho da área da literatura, é a minha área. Como disse, eu pedi a reforma antecipada, não é? Fui penalizadíssima, claro, mas foi uma opção que eu tomei e não estou nada arrependida dela. Só de uma coisa tenho pena, dos meus alunos,
importante, porque a relação com os alunos, de facto, vou ter sinto muito a falta dela já, mas eu venho da literatura, venho de Shakespeare, venho do feminismo, venho da literatura comparada, venho do romantismo inglês, venho da poesia inglesa contemporânea, venho também da poesia norte-americana do século XIX, de Emily Dickinson. Portanto, são estas áreas da cultura inglesa, são estas áreas em que eu trabalho, não é? E pensando justamente nessas áreas, ou a partir dessas áreas, eu penso que a forma como nós entendemos a natureza e a forma como nós fomos entendendo, como a poesia foi entendendo a natureza, tem ali uma viragem fundamental no final do século XVIII e início do século XIX, justamente com a Revolução Industrial, não é? Estou a pensar num poema como Og, de William Wordsworth, do poeta inglês romântico William Wordsworth, que começa dizendo there was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight, to me did seem a pearl in celestial light. Ou seja, houve uma altura em que esses, não é? em que o ribeiro, em que todos os elementos da natureza me apareciam envolvidos numa luz celestial. Uma vez mais, é claro que é a visão do poeta que lhe imprime essa visão, essa dimensão de transcendência, seja como for, há no romantismo, não é? Esta grande, até por uma questão de reação à Revolução Industrial, àquilo que ela estava a fazer relativamente à paisagem, a estragar, como nós sabemos, os rios, por exemplo, não é? Por causa da construção das fábricas. Portanto, esta grande obsessão, se quisermos, com a natureza e com uma paisagem que começa a estar destruída. Assim, a visão do poeta, o olhar do poeta aparece como um olhar capaz de efetuar justamente a transfiguração do mundo natural. Wordsworth diz isso. A natureza, no fundo, como digo, estragada pelas fábricas por outros fenómenos que então começam a aparecer, como nós sabemos todos, não é? Quer dizer, a importância que o carvão agora começa a ter, não é? Estou a pensar num poema como Limpa Chaminés, que é um poema lindíssimo do William Blake, mais uma vez, aquele que deve aquele que emprestou os seus versos lá abaixo à exposição, um poema que se chama The Chimney Sweeper, que é a expressão em inglês para limpa chaminés, The Chimney Sweeper. E reparem, quando eu digo The Chimney Sweeper, eu posso ler assim, The Chimney Sweeper, portanto, o one who sweeps the chimneys, ou The Chimney Weeper, portanto, aquele que chora, weeper, the weep, não é? The Chimney's Weeper. Portanto, fonicamente eu tenho estas duas possibilidades, aquele que chora, porque eram crianças, como nós sabemos, Dickens haveria de denunciar isto, porque eram pequeninos, cabiam dentro das chaminés e, portanto, eram, obviamente, muito escolhidos para fazer esse tipo de trabalho. Mas então, como eu dizia, o romantismo acredita ainda nessa capacidade transfiguradora do olhar do poeta, na sua relação com o mundo natural, mas nós podemos perguntar, mas transfiguração sempre. Eu penso em Rodrigues Lobo, naquele poema tão conhecido, Formoso, Tejo meu, quão diferente, nós estudámos isso, ou pelo menos eu estudei no liceu, no secundário, não sei se lembram desse poema, devem ter dado, com certeza, que era, sejamos de que idade, não interessa a idade a que tenhamos aqui, Formoso Tejo meu, quão diferente te vejo e vi, me vês agora e viste. Não sei se se lembram desse poema que termina, mas lá virá a fresca primavera, tu, ao Tejo, tornarás a ser quem eras de antes, eu não sei se serei quem de antes era. Não é um poema do século XVI, portanto, final do século XVI. Ou temos, por exemplo, com Emily Dickinson, meados do século XIX, já tantos poemas à natureza, tantos poemas, aliás, lá em baixo a Dickinson, penso, também está representada, não é? À natureza e ligados e trabalhando precisamente alguns deles
a ideia da percepção. Por exemplo, eu não sei se calhar é melhor ler em português, não é? Em tradução. É, não é? Então, porque senão, é que disseram que eu tenho pouquinho tempo para falar, portanto, se eu gostava mais de ler em inglês, mas pronto, vou ler em português então. Natureza, e natureza está grafada. Isto é muito curioso, reparem, é um poema de 1863. Nature is what we see, é assim que o poema começa, mas nature está grafado. Esta consciência de que, de facto, a palavra natureza é, e a ideia mesma de natureza é uma construção, de alguma maneira, não é? Portanto, nós temos o mundo fenomenológico, mas depois aquilo a que nós chamamos de natureza, que de resto, o próprio William Wordsworth, se calhar devíamos ter começado por aí, o próprio William Wordsworth dizia, não se pode falar sobre o que é natureza mundo natural ou natureza humana, não é? Podemos também pensar em termos de natureza humana, mas um poema como natureza é o que vemos, a colina, o sol posto, o esquilo, o eclipse, a abelha, não. A natureza é os céus. Natureza é o que ouvimos, a triste pia, o mar, o grilo ou o trovão. Não. Ela é a harmonia. Natureza, o que entendemos sem arte de dizer, tão débil o nosso saber para a sua clareza. Ou há um poema que eu acho belíssimo, belíssimo, de Emily Dickinson, que é em que ela pede que digamos, em que a poeta, em que o sujeito poético se tenta o mais possível distanciar daquilo que ela vê como autónomo de si. Ou seja, estas 4 árvores que aqui vão aparecer. O poema é difícil, aliás, Dickinson tem uma poesia bastante difícil, mas é um poema belíssimo, reparem, que diz assim: 4 árvores num acre solitário, sem desígnio, nem ordem, nem aparentação que tenham. O sol encontra-as de manhã, o vento, o vizinho mais próximo, só Deus. Dá-lhes morada o acre, elas, a ele, atenção de quem passa, sombra, esquilo talvez, rapaz. Que a ação delas perante a natureza, que plano em separado elas retardam, adiantam, quem sabe. E é justamente, não é, esta atitude de, já não tal como no romantismo, de capacidade de transfiguração, mas de alguma maneira de espanto, de indagação e de espanto, não é, perante o seu próprio lugar enquanto elemento possível de fazer a ligação com o mundo natural, que o sujeito poético aqui se coloca. Ora, estamos em 1863, mais ou menos, nesta altura. Eu, para falar, tenho pouquinho tempo, mas para falar em poesia e natureza, eu gostaria de pensar a importância, justamente falei na Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial depois vai durante todo o século XVIII, século XIX, e quando nós começamos a encontrar as referências e a poesia trabalhando um outro espaço, que é o espaço da cidade, nós sabemos disso, não é? Com os simbolistas franceses, Baudelaire é talvez um dos melhores exemplos, não é, para isto. Com a viragem do século, estou a falar da viragem do século XIX para o século XX, sobretudo, não é? O nosso Cesário Verde, o sentimento de um ocidental, não é? O nosso Cesário Verde começa a ler, a trabalhar e a cantar, digamos assim, tudo aquilo que surge e que ele vê em seu redor na cidade. E eu estou a pensar, isto é, portanto, mesmo finais do século XIX, por exemplo, eu não sei se recordam do sentimento ocidental, aquele que começa nas nossas ruas ao entardecer. Há tal soturnidade, há tal melancolia que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia despertam-me um desejo absurdo de sofrer. E ele depois vai por ali fora, fala nas varinas, reparem, batem carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea aos que se vão felizes. Ponto de exclamação.
Ocorrem-me em revistas posições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiras edificações somente emandeiradas. Como morcegos, ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Portanto, esta nova paisagem, neste momento citadina, que se começa, realmente, não é que se começa a construir, que se começa a emergir e que vai, efetivamente, mudar, obrigar a mudar também o olhar do poeta. Nós temos isto com Cesário Verde, nós temos isto com um poeta norte-americano, Walt Whitman, naturalmente, né, que canta a técnica. Nós temos isto com Álvaro de Campos, o nosso Álvaro de Campos português, que canta ele também a técnica, que canta ele também e aliás na sua oda, o Walt Whitman, não é, faz essa ligação. Portanto, Whitman traz para a sua poesia, de tal maneira que até na altura há quem diga, mas isto não é poesia nenhuma, não é? Traz para a sua poesia, ele que se diz Walt Whitman, um cosmo, Walt Whitman, a cosmos, não é? Portanto, traz para a sua poesia todos os elementos que a gente possa imaginar que pertencem a um ambiente de cidade. Ou depois, já em 1922, a importância que terá um T.S. Eliot, portanto, um poeta já modernista, o modernismo ao qual pertence, naturalmente, Álvaro de Campos, também o nosso Fernando Pessoa, claro, T.S. Eliot e o seu poema The Waste Land, portanto, há uma tradução, eu julgo que é Terra Sem Vida, a tradução é da Cotovia, é muito boa, é uma tradução bilingue que eu recomendo, feita por Walter Cunha. Portanto, é um poema de 1922 que denuncia, precisamente, é muito interessante esse poema, porque se nós compararmos com um poema de um autor inglês, de um poeta inglês chamado Spencer, com S, Spencer cantava o Tamisa e as ninfas do Tamisa. E o que acontece num poema de Spencer? As ninfas do Tamisa apaixonam-se por uns cisnes que por lá há, que estão transformados, que depois transformam em jovens. E no final do poema, as ninfas do Tamisa e esses jovens apaixonam-se. Portanto, é realmente um cenário feito, um cenário profundamente idílico, não é? O Tamisa é o lugar, é o espaço para um cenário, para uma relação de amor entre as ninfas e os cisnes. O que acontece no poema de 1922, só que o poema de Spencer é do século XVI, parem, é contemporâneo a Shakespeare, é coevo de Shakespeare, William Shakespeare. O que acontece no poema de T.S. Eliot de 1922 é que o Tamisa está completamente contaminado. Portanto, o Tamisa agora só alberga restos de papéis, restos de jornais, latas, garrafas vazias. Portanto, o Tamisa é um espaço tão pútrido e tão sem vida como é o espaço que o próprio T.S. Eliot canta, que é o espaço pós-Primeira Guerra Mundial, que, como sabemos, foi devastadora, não é? Portanto, a Primeira Guerra criou cenários absolutamente devastadores. Por isso, também, T.S. Eliot começa assim o seu poema do Wasteland. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, breeding memory and desire. Portanto, reparem, April is the cruelest month. Abril é o mês mais cruel. Porquê é que Abril é o mês mais cruel? Abril que foi cantado por toda a tradição poética inglesa como um mês, e não só inglesa, como um mês da primavera, o mês do renascimento da natureza, o mês da vida, não é? O que é que acontece nesse poema de Eliot? Nesse poema de Eliot, em The Wasteland, não é? Justamente Abril é o mês mais cruel porque faz despertar a memória e o desejo, não é? E não se quer nem memória nem desejo, porque a memória e o desejo o que trazem são imagens profundamente negativas da guerra e de um mundo destroçado.
É claro, na poesia de Fernando Pessoa, que é mais ou menos, que é coevo de Eliot, de Paulo, portanto é um modernista, como nós sabemos, não é? Na poesia de Pessoa nós temos o heterónimo mais dedicado à natureza, que é o Queiro, que é Alberto Queiro, não é? Que é o Guardador de Rebanhos, por exemplo, não é? O seu poema, O Guardador de Rebanhos, que começa, que é um poema lindíssimo, eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado, mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. E depois, um bocadinho mais à frente, ele tem uma parte muito bonita que diz assim: quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento, sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro. Portanto, reparem, sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro. É um poema, todo ele, feito a partir do sensorial das sensações. É um hino, se quisermos, às sensações, não é? Ainda que as sensações, nós sabemos muito bem, no caso de Pessoa, seja ele ortónimo ou heterónimo, são todas elas profundamente filtradas pelo pensamento. Aliás, ele diz isto, o que a Emicente está pensando. Pronto, é verdade. São todas, mas o que é certo, não é? É que O Guardador de Rebanhos, ou outros poemas, não é? De Alberto Queiro. Alberto Queiro é o poeta por excelência, não é? O heterónimo pessoano por excelência do poeta da natureza. Ora, e a partir daí, a partir do modernismo, a partir da primeira, portanto, primeiro quartel da poesia do primeiro quartel do século XX, efetivamente a poesia portuguesa ou outra poesia, a poesia ocidental, não mais seria a mesma, se quisermos. E a partir, realmente, porque nós somos o mundo, porque nós estamos no mundo, porque o nosso corpo faz parte do mundo e se relaciona com o mundo, é claro que uma outra paisagem, uma outra natureza, essa feita agora também de natureza humana, mas também da tecnologia, de todas as tecnologias que estão à nossa volta, vão naturalmente influenciar, não é? A nossa forma de entender o mundo e a própria poesia. Tinham-me pedido se falava um bocadinho de alguns poemas meus, foi isso? Sim. Era claro. Isso, eu não sei. É que eu não sei se preferem, não sei se eu gostava, por exemplo, é que na minha poesia, acho que eu estive a pensar um bocadinho neste assunto, onde é que está a questão da natureza. Mesmo a palavra natureza eu não a tenho na minha poesia. Tenho a paisagem, tenho muito a palavra paisagem. Mas eu acho que a natureza é também para mim o fenómeno natural que me fascina. E sendo o fenómeno natural que me fascina, é aquilo a que, por exemplo, a ciência muitas vezes deu nome, conseguiu dar nome, e que eu não consigo. E que de alguma maneira me transcende. Eu tenho um poema que se chama, não vou ler aqui, mas tenho um poema que se chama A Gênesis do Amor, que fala em quasares. Por exemplo, eu não sabia, quando escrevia esse poema, o que eram quasares. Fazia ideia nenhuma. Sabia, sim, quer dizer, exatamente o que era um quasar. Sabia, sim, que quasar designava algo profundamente brilhante. Era, talvez, das coisas mais extraordinariamente brilhantes que havia. E eu quis, o poema começa, talvez um intervalo cósmico a povoar sem querer a vida. Talvez quasar que a inundou de luz. Portanto, lá está, uma palavra que não me pertence, não é? Mas que nem sequer é da natureza. Aliás, é da natureza no sentido em que nós construímos a natureza. E nós designamos a natureza. E nós somos, e o pensamento se faz pela linguagem, naturalmente. E nós precisamos da linguagem para pensarmos. Por isso é que, ainda há bocadinho estávamos a falar nisso, é tão errado destruir as humanidades. Aquilo que está agora a acontecer. É tão errado ameaçar as humanidades, de dizer que as humanidades não são necessárias. Porque as humanidades lidam com um material que nos é comum a todos. Os das letras, os das ciências, que é a língua, que é a linguagem e que é o pensamento.
não é? E eu penso a partir da linguagem, e as próprias linguagens científicas ancoram-se nas outras linguagens, não é? Na outra linguagem, naquela que é comum a nós todos. Mas eu tenho, por exemplo, um poema que... Portanto, são essas tentativas de ligar até áreas que eu não conheço muito bem, mas que me fascinam e que designam, tentam designar questões relacionadas ou a descobertas feitas pelos cientistas. Tenho, por exemplo, um poema que se chama Relatividades. Começa aqui, é assim: Albert Einstein tinha um cabelo hirsuto e branco na idade e nariz farejante junto ao tempo, e assim deixou o verso mais perfeito: velocidade ao quadrado, a equação de luz. Fervendo pelo espaço, a energia em 1000 igual à massa, vezes o que já pus nos outros versos. Mas era o olhar longo, as pálpebras tão tristes de ver além de nós, melodias de sonho e teoria, filamentos hirsutos junto ao sol, cogumelos, acordes. E na corrente quântica das coisas, entender que o mais largo é o que não se vê, quadrado e inconsciente, gerando, aceso e branco, um MC amargo, por moderno e cruel autodefeito. Portanto, este poema, claro, trabalha para mim, não é? Eu sou uma leiga, completamente leiga nestes assuntos. É? Energia igual à massa vezes quadrado, velocidade da luz. É tão bonito, é igual a MC ao quadrado. Eu acho que é uma coisa tão bela, tão bela, tão bela. E aqui misturou-se o quê? A imagem do Einstein, aquela figura mais conhecida que ele tem, mas isto sempre aconteceu ao longo da poesia. É esta questão da natureza e dos fenómenos naturais, como num poema que tenho antigo, que se chama Quartetos, e que é assim: o tempo dilatou-se ainda agora, quando te olhei nos olhos e me vi. Em direção incerta dilatou-se e depois implodiu, solene e devagar. Nunca visão alguma observada assim. A quarta dimensão toda em avesso, eu refletida e refratada em luz, assombrosas frações mileniares, fenómeno maior, mais do que supernova ou que quasar, tempo aos espasmos, tudo porque os teus olhos se afastaram da órbita vulgar. Portanto, isto é um poema de amor, não é? Já cá está o quasar, afinal, já lá estava. Eu nem sei se isto é possível, se as coisas que aqui digo se estão bem, não é? Eu tenho um poema que se chama Kama Sutras, e que me chamaram a atenção para um erro horrível que eu tenho na primeira edição, que eu digo volts em vez de lotes, não é? Portanto, é uma coisa tão básica quanto essa, não é? A tirar a roupa toda para o chão, depressa, sem momento sedutor nenhum, as peças aos bocados, desmaiadas, caídas pelo chão, do mais pesado ao mais quase infinito de leveza, e deixa a luz acesa, sem sedução nenhuma, uma luz pelo menos de 60 watts, e eu tinha uma luz pelo menos de 60 volts, vejam lá. Portanto, e saiu assim na primeira edição, pois é que me disseram: olha que não é volts, é watts, não se pode dizer 60 volts, ou melhor, acho que se pode, mas é outra coisa, não é? Não pode ser uma luz de 60 volts, tem de ser de 60 watts. Está, agora acaba o poema, não é? Ou então crua de supermercado, escolhe armário, sítio esquadriado onde os corpos não possam descansar, sem qualquer tipo de preliminar, assalta-me vestida, que eu tenha a roupa toda, do mais pesado ao mais quase infinito de leveza, luzes todas acesas, depressa e de repente, passemos à cozinha. E lá, numa poética de mãos, em suprema ginástica de olhar, comamos lentamente, com saber hindu, os restos do assado sobrado do jantar. À luz fosforescente e sedutora, no mais preliminar, lança contra o fogão, por sobre o ombro, o copo de cristal, os de pé alto, que o chão, ao ser de agudo como o asfalto, lhe ensina o Kama Sutra em última edição. Mas este poema tem... E eu tenho assim umas coisas, também tenho as equações de terceiro grau, uma incógnita, não sei se há. Eu nunca, eu fico sempre... Acho que não há equações
de terceiro grau a uma incógnita. Acha que me calmo um bocadinho agora? Quero que me calme um bocadinho. Não quero. Não? Não queremos, não é? Não sei, eu podia talvez... eu não sei se as pessoas ou se querem fazer perguntas, ou se... Ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Quero que... Posso ler um poema? Sim. Aqui? Então, se calhar vou ler um poema que se chama Galileu, A Sua Torre e Outras Rotações. Como é que estas coisas aparecem? Como é que estas coisas surgem? Eu fui a Pisa, não é? Naturalmente. Pronto. Podia não ter ido a Pisa, não precisava. Emily Dickinson nunca saiu de Amherst e escreveu sobre vulcões, não é? Não é preciso estar nos sítios para pensar os sítios, não é? Aliás, sempre me fez muita impressão não, sempre me fascinou, e isto tem a ver com a natureza realmente, uma coisa extraordinária, quer dizer, eu às vezes digo isso quando vou às escolas e falo com as crianças, nós hoje temos, a partir de um determinado momento, e isso mudou também a nossa relação com a palavra e com a poesia, naturalmente, e a poesia, portanto, foi também mudada, hoje temos forma de ver através da televisão, através dos vídeos, agora através da internet, dos Googles, etc. Essas coisas todas, tudo e mais alguma coisa. Já pensaram naquela altura em que a amante do tenente francês, por exemplo, French Lieutenant's Woman, conhecem o filme, com certeza, o livro. O livro é um livro de 1962, mas a ação é passada toda ela no período vitoriano. Estou a pensar num livro como Montes Vendavais, Wuthering Heights, não é? Montes Vendavais, não é? Portanto, uma coisa de meados do século XIX, um livro de meados, um romance de meados do século XIX, de Bronte, de meados do século XIX, fala e descreve muito bem o mar. Havia muita gente naquela altura que nunca tinha visto o mar. Muitos leitores, com certeza, que leram sobre o mar e que não sabiam o que era o mar, a não ser através da leitura, a não ser através da palavra. Da palavra. Parece que agora, no mundo que passamos, nos tempos que passamos, porque agora temos a imagem, a palavra deixou de contar, mas é que o que é certo é que a palavra e a imagem são indissociáveis, quer dizer, eu só consigo, eu consigo olhar para uma imagem e imediatamente ocorre-me pensamento, sensação, emoção, e elas estão ligadas às palavras. Mas deve ter sido fascinante, realmente, essa altura, esse momento em que as pessoas só sabiam o que é o mar, tinham que imaginar o que era o mar. Não havia outra hipótese, não é? Com algumas palavras que ali existiam. Isto era por causa do Galileu, não é? A outra torre, isto aqui, eu fui a Pisa e escrevi este poema que se chama Galileu, A Sua Torre e Outras Rotações. Eu, se calhar, vou ler. Eu tinha um mais longo que se chama De Sonhos e Além o Guardador, mas eu esse não vou ler. Eu leio antes este. Olhando agora à mesma torre, onde há 300 e tal anos ele subiu, estaria um pouco mais na vertical do sonho em fio de prumo. O que dele disseram foi o ter contemplado estrelas e mais estrelas, incomodando togas, não de lume, mas de uma obliterada fé em fumo. Os séculos haviam de contar da celeste estrutura, mais azul que os vestidos da Virgem em menina, haviam de mostrar como esta outra estrutura cede a outros olhares, os do flash rompendo movimentos, tentando aprisionar o sentimento, o registro de um dia ou de uma hora. O que dele contaram perdeu-se pelo brilho das estrelas e assim o resguardaram em poemas, museus, guias turísticos, nomes de ruas e de hotéis sem nome, o seu nome rodando quase a repetição. Sobre mortos vagamos, como a terra, numa veste diferente e ainda igual, e nela nos movemos como ela, como ele, de outras alturas. Custa mais que um salário, em terras que são quase ao pé de nós, divididas por súbita península e um mar tão morno. Custa mais que um salário subir a esta torre onde ele foi e se perdeu de amores por inércias e corpos. Nessas terras tão próximas, remotas, ela, contudo, move-se, tão bela, a sua translação em torno de uma estrela, tão bela e mais cruel que aqui. Mas como nós, tão comoventemente relativa e frágil, imersa em hélio e os outros gases que lhe deram vida, jovem mulher de um século passado, educada, composta, semi-obediente, ebulição e magnas nas paisagens de dentro,
de um leve traço de vermelho aceso, a espreitar-lhe entre rendas. Alguns milénios antes, poucos para as estrelas que ele viu, a dissonância ao lado da caverna em proteção e espanto. E muito antes dessa lenta fusão de gases densos, nem rotação de luz, o que seria dela inenarrável ponto de interrogação. Tão frágil como nós, moveu-se, assim, num momento qualquer desconhecido, vazio de tempo, até que a meio dos tempos, após inumerável paciência, fissura humana, os olhos levantados e, em vez do chão, o mar e o horizonte, e mais no alto, a branca companheira das noites e dos medos. Ou quando nela se fez, em vez do toque, um som, e em vez do som, 1000 sons, a garganta a servir tempos de música e não gritos de alarme. Moveu-se então, e frágil, relativa, as procissões de reis, as multidões de gentes, monumentos à glória e ao desejo de morar em séculos, um piscar de olhos para a estrela nova. O muro cor de fogo ao lado desta torre, carregado com átomos de mortos, o pó de outras estrelas, onde o lugar para falar da súbita península, onde se nasce junto a paredes meias com a morte. Inútil tudo, o flash, o sentimento, manchas solares, um argumento nómada será, ali, junto da terra, o terremoto. É por si móvel, este o meu tempo, em súbito vagar. Calcula-se que dentro de 5 bilhões de anos murchará. Como maçã num sótão às escuras, a luz rompendo pelas vigas largas, um brilho muito fresco. Quantos vitrais soprados pelo tempo, sagrados pelas chuvas para agarrar o tempo. Quantos vitrais hão de faltar ainda? Há quase 4 séculos ele subiu aqui. À janela do tempo, as civilizações brotam e morrem, desabam devagar, de outras vertigens hão de romper ainda, expandidas em luz. O que sobrar de nós só pode estrelas. No acaso feliz, talvez grão de poeira desta torre, talvez um átomo da sua bola branca, a do retrato, a simular curva sinusoidal, o seu olhar girando em torno de um planeta novo. Bordado a fio de estrelas, desabará o som em outras rotações. Então, talvez o jovem átomo a testar o tempo seja também semi-obediente, moldura em gás e luz do andamento próximo, o 5º movimento. Agora, isto foi escrito em Pisa, mas não teria sido escrito se eu não tivesse visto na televisão um programa sobre a Terra e que falava justamente daqui a 5 bilhões de anos, acha-se que o nosso planeta, ele já está velhinho, não é? Acho que corresponde aos assim, a 70 anos nossos, não é? Mais ou menos, não é? Aos 60, eu tenho 58, vou fazer, portanto, mais ou menos à minha idade, já não faço, não é? Um planeta todo jovem, não é? Já é assim meia idade, mas diz-se daqui a 5 bilhões de anos, portanto, é de facto um bocadinho, tentei um pouco, é sobre a natureza também, é sobre aquilo que nos rodeia, é sobre e é também, julgo, sobre algo que me preocupa, que é a desnecessidade, não se diz, a inutilidade de prestarmos tanta atenção a coisas como a riqueza, como o dinheiro, como a velocidade, como a competitividade, como a fama. Quer dizer, é tudo tão relativo, realmente, não é? E há coisas, e eu acredito, porque acredito na solidariedade e na proximidade do outro e da outra, já agora, não é? Há nas novas cartas portuguesas uma frase que eu acho lindíssima, que é assim: diz-me uma palavra alta que eu hei de parir a alegria de um povo. Não sei o que mais dizer.
que é uma palavra alta, que é uma palavra alta, não é? Não sei o que mais dizer, só sei perguntar o que é uma palavra alta. O que é isso? Palavras altas, não é? Mas é isso que a poesia nos traz. Mas eu sei que a Ana Luísa gosta muito da palavra subversão. Gosto, muito. E se calhar a poesia tem uma função entre aspas, que é subverter a realidade, subverter a natureza, não é? Portanto, há pouco falou de paisagem. A paisagem é uma construção social, não é? Uma construção humana. Não é? E a própria natureza, não é? Quer dizer, de certa a nossa forma, ideia, de certa forma, não é? Ou seja, a poesia acaba por nos construir paisagens, não é? Claro. Seja a natureza, conforme nós estamos habituados a encará-la, no dia a dia, seja a natureza humana, como falou. Nós temos agora algum tempo para conversar um bocadinho, se dentro aqui a audiência, quando houver alguém que queira colocar alguma questão. Podem dizer que já tudo mal, que eu sei. Se a ideia da natureza é uma construção, também há uma experiência direta dela. Exatamente. Pois, não, eu não digo que as coisas não existam, quer dizer, Claro. é claro, elas Não é uma existem. mera construção. Não é nesse sentido, tem toda a razão. Agora, aquilo que nós, a nossa forma de olhar, não é? A nossa maneira de olhar é nesse sentido, não é? Aquilo que isolamos dela, inclusivamente. Quer dizer, onde é que o nosso olhar se detém, por exemplo? A própria experiência direta tem muito já de filtrado pela própria construção. Claro, pela própria com certeza. construção. Agora, o fenomenológico existe. Agora, fenomenológico há aqui existe. um jogo, não é? Há aqui um diálogo entre as duas coisas, claro. entre as respostas que ela nos dá, que se têm a ver com essa construção, vão muito para além da própria construção. Aliás, a natureza também tem esse lado impositivo, não é? Quer dizer, a certa altura é aquilo que também nós não dominamos. E, de facto, todo o sonho é o do domínio, não é? Se há um lado prazenteiro pelo incerto, pelo surpreendente, está um bocadinho debaixo, não é? De outra coisa qualquer que é a do domínio. E, portanto, há aqui uma ambivalência, não é? A certa altura a questão é mesmo ética, quer dizer, o que é que queremos ser, o que somos, o que queremos ser, o que queremos... Eu percebi ética. Isto é, na medida em que nós mesmos também somos essa coisa, claro. somos a natureza, a questão que se põe a certa altura é mesmo ética. O que é que somos, o que é que queremos ser, não é? De alguma maneira a coisa... O que é que somos, o que é que podemos ser, que responsabilidade temos. Claro. Não é? Claro. Em relação aos outros, em relação a isso que chamamos natureza. Claro. E de alguma... Já que nós vimos dela, porque o nosso corpo é feito de podes estrelas e eu Exato. sei lá, Mas quer dizer... não é, se calhar as moléculas, eu não sei, átomos, não sei, as mais pequeninas, claro, eu não sei lá como é que isso diz, não sei. Mas quer dizer, a matéria, não é? Só que é uma relação absolutamente ambígua, porque quando falamos natureza é o que está fora de nós, antes de mais nada. Ambivalente. Mas de facto, isto é, estamos entre a pertença e esse desejo de distinção, claro, que não tem nada de neutral, não tem nada de por si só. Sim. Não concordo completamente consigo, quer dizer, as coisas existem, não é? É a mesma coisa, eu não estou a dizer que tudo é construído, porque quando no pós-estruturalismo, não é? Justamente se defendeu isso, a construção, não sei o quê, e que não há realidade, o real é construído. Não é? Há um autor norte-americano, eu julgo que é Jameson até, que diz uma coisa muito engraçada, é tudo muito bonito, mas agora entrem aí numa jaula com um leão lá dentro e digam que ele é uma construção e vejam o que é que isso acontece. Portanto, é claro, não é? Portanto, o que eu queria dizer é, no caso da poesia, eu acho que isso é curioso, quer dizer, que a nossa linguagem, nós tentamos, por exemplo, mesmo a própria experiência, tem toda a razão. A experiência é sempre,
palavras ficam sempre aquém. Sempre. Que palavras tenho eu para descrever os sabores ou os cheiros? Muito poucas. Quase nenhumas. O que é que eu digo do sabor? É amargo, é doce, é salgado, é picante. E depois, pouco mais tem o cheiro. É um cheiro adocicado, é um cheiro... E depois tem que usar metáforas. Cheira a terra molhada, cheira a cão molhado, cheira a fumo, cheira a... não sei, isto são metáforas. Sim, as palavras filtram a nossa relação Eu não criei palavras, é engraçado, não é? Porquê que não há palavras? Porque realmente a experiência, primeiro tem a ver, se calhar, com a experiência individual. E depois porque o leque é tão vasto, tão amplo, não é? Que é muito difícil, que eu tenho que ser muito rude, é de facto uma forma muito rude, esta humana, de descrever o sensorial. Claro, Heidegger E muito diz... incompleta. Mas a arte é isso mesmo, é incompletude. Porque se houvesse perfeição, não havia arte. Por um lado é uma incompletude, por outro lado é um desejo de completude. Justamente, quer dizer, ela constrói-se sempre, eu acho que a arte se faz sempre, e no caso da poesia, se calhar mais incompleta é, porque vive do material mais inconstante e mais incerto e mais complicado de gerir, que é a palavra, não é? Que é comum, que nós usamos também no dia-a-dia, portanto, que usamos em várias circunstâncias, vive sempre nesse desejo de atingir a perfeição. Portanto, vive sempre na fissura do incompleto, na fissura que é o incompleto e que é a imperfeição, mas sempre almejando a perfeição. No dia em que houver perfeição, deixa de haver arte. Não é preciso. Se calhar dávamos a palavra agora a outra pessoa, já não temos assim tanto tempo. Força, Jorge. Muito obrigado pelas suas palavras e pelos seus poemas. Que sentido é que faz usar, não a natureza, porque já houve aqui um entendimento que isso não existe, mas os elementos da natureza na poesia contemporânea? Em 2014, provavelmente o valor metafórico desses elementos da natureza já não é tão interessante nem tão sedutor. Esses elementos da natureza ainda podem ter um papel muito importante nesta linguagem complexa que é a poesia. Eu julgo que sim, quer dizer, eu quando diz 2014, eu não sei se está a falar de poemas escritos, da poesia escrita em 2014, de poetas, por exemplo. Sim, da poesia contemporânea. Pois, mas a poesia, portanto, mas quando diz contemporâneo, eu pergunto, por exemplo, sei lá, contemporâneo é também a poesia escrita por pessoas que nasceram em 1960 ou 50, sei lá, Gastão Cruz, Nuno Judice, Pedro Tamer, esses também são. Agora, depois há a poesia mais, aquela que se chama a poesia de agora, não é? Aquela escrita por poetas com 20 anos, com 21 anos, não é? Não sei qual se está... tudo. Ai, meu Deus, pois... eu não sei, eu acho que o Nuno, eu acho que eu conheço, não é? Do que eu conheço da poesia contemporânea, eu penso que a poesia, porque é sempre, porque se tem sempre que servir da linguagem que falamos, não é? Mas por outro lado, de alguma forma, como dizia o Fernando Pessoa, naquele poema isto ou aquilo, acho que é isto, não é? É isto, em que fala em degraus, não é? Portanto, é como que um terraço sobre outra coisa ainda, essa coisa é que é linda, não é? Portanto, essa necessidade, porque a poesia, de facto, eu penso que há na poesia essa dimensão de construção, de desconstrução da linguagem depois de reconstruí-la de uma ou outra forma. Eu julgo que a natureza continua a desempenhar um papel, quanto mais não seja, de... Eu não diria de inspiração, porque isso ela deixou de ter
a partir, como disse há bocadinho, para aí de meados do século XIX, não é? Portanto, deixou de ter esse papel fulcral de inspiradora do poeta. Mas eu penso que ela está presente, continua presente na poesia contemporânea. Eu sei lá, estou a lembrar-me do Nuno Judice, que tem um poema muito bonito, que é Receita para construir o azul. Não, Receita para fazer o azul, por exemplo, que é um poema sobre como fazer o céu, a partir da poesia. É certo que a poesia dos poetas mais jovens, a esmagadora maioria, eu conheço mal, devo dizer, mas a esmagadora maioria é menos metafórica. Eu diria até que é quase despida de metáforas. É mais, se calhar, é mais... tem uma maior dimensão de narratividade e encontra-se também muito mais preocupada com alguma dela, não digo toda, alguma dela, aquela que menos me interessa, devo dizer, com provar que a poesia não tem aura nenhuma. Portanto, que a aura da poesia se perdeu. Eu acho que a partir do momento em que se escreve um poema, a aura está lá. Pronto. E a aura pode não estar como estava antes, como era antes o poeta com aura, não sei o quê. Que nunca foi, efetivamente, se nós pensarmos. Os grandes poetas também não se viam assim como seres aurados, não é, ou alados. Aqueles que me interessam, sei lá, o Shakespeare, o Blake, aqueles que eu considero. Mas, sei lá, se eu pensar que na poesia de Luísa Neto Jorge, a aura é a própria linguagem, não é? É a própria palavra. Esta obsessão um bocadinho de que a poesia não pode ter aura, de que não pode já haver poesia lírica, e no lírico a natureza está também, não é? E a natureza, como há bocadinho disse, também é a questão da natureza humana. Eu, sinceramente, essa poesia, sinceramente, não me interessa. Depois, claro, há um outro tipo de poesia que continua eu acho que a poesia portuguesa é tão rica. É o que quer dizer, nós temos poetas tão diversos, não é? Eu agora estou a escrever uma coisa sobre o Alberto Pimenta. Amartia, que é um livro de 2005 já, de Abdel Hamid, que é Lamento de Abdel Hamid, foi sobre a invasão do Iraque. É um livro extraordinário, não é? Nós temos um poeta como Alberto Pimenta, que escreveu aquele poema maravilhoso que é: as leis fizeram-se para se cumprir, diz o que as fez, mostrando o dedo. As leis fizeram-se para se cumprir, diz o que as fez, mostrando o medo. Pronto, nós temos o Alberto Pimenta, nós temos António Costa, nós temos Pedro Tamer, nós temos o Judice, nós temos Fiamma Aspeis Brandão, nós temos, que morreu há relativamente pouco tempo, tínhamos a Sofia. Quer dizer, temos poesia tão rica, tão diversa, tão preocupada com coisas tão... que eu acho, sinceramente, que para mim é-me complicado, é-me um bocadinho complicado responder assim de uma maneira simples, não? Qual é o lugar da natureza. Eu acho que a natureza continua e continuará sempre a ocupar um lugar, ainda que seja pela ausência da nomeação. Porque a natureza faz parte de nós, porque nós fazemos parte da natureza, não é? Porque eu não posso, como dizíamos há bocadinho, e obrigada por me ter recordado, quer dizer que a natureza de facto existe, as coisas de facto, os fenómenos, as coisas, que é isso que dizia aqui, é? A Maria Velho da Costa, que eu possa saber de mim sabendo das coisas. Não é? E este descasca hoje uma batata em meu nome, sabendo que eu não lhe chamarei nunca tubérculo. Eu acho que é maravilhoso, não é? Não sei se respondi. Sim, muito obrigada. Já agora, se calhar para terminar também, e tentando trazer um bocadinho a poesia para um contexto mais tecnológico, que é o desta casa, digamos assim. Falou na aura, e eu tinha preparado aqui uma questão exatamente em relação à aura. Portanto, isto vinha da natureza, do domínio da natureza, da técnica, da tecnologia, como formas de domínio humano sobre a natureza. Mas, de certo... Não. Estou a ver, não sabia que se podia fazer isto, desculpa. São os meus rabiscos. Não sabia que se podia fazer isto.
E a questão que me lembrou, pronto, um bocado por interesse próprio também, tem a ver com a obra de arte, pronto, e a poesia inserida na obra de arte. O Walter Benjamin, nos anos 30, escreveu aquela célebre... A reproducibilidade. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, sim. Em que dizia que a obra de arte perdeu a aura, portanto, estava-se a referir, claro, mais às artes visuais, não é? O filme, a pintura, etc. Sim, mas é ao Benjamin que se vai buscar esta ideia atual de que a poesia, de que a aura desapareceu. Será que, em relação à poesia, nós temos, por exemplo, na geração beat, dos anos 50, William Burroughs, que fazia colagens, e não era propriamente poesia, mas era... Nós hoje, na área da ciência da computação, por exemplo, há áreas de investigação que é a criatividade computacional, por exemplo, onde o objetivo é criar software que, de certa forma, produz automaticamente artefactos com algum valor cultural, digamos assim. Será que algum dia a poesia vai ser tecnicamente reprodutível? Acha que sim? Tecnicamente reprodutível, ou seja, não percebo. Pôr máquinas a fazer poesia. Mas isso já se fez, não é? Sim, já se fez, mas pronto, com resultados muito básicos e limitados, com certeza. Não sei, provavelmente. Não sei qual vai ser o futuro. Eu acho que sim, quer dizer, eu acho, não sei. Eu acho que sempre se fez isto, não é? Sempre foi possível. Sim. Sim. Pois, mas são umas brincadeiras, não é? Até que ponto é que essas brincadeiras se tornarão sérias no futuro? Não é? Acho que também depende daquilo que nós chamamos poesia, não é? Aquilo que nós entendemos como poesia. Eu acho que quando se fala da aura do poeta, etc., pensa-se muito naquela ideia do trovador e dessas coisas todas. Mas eu acho que em relação à vertente técnica, computacional, já se vão fazendo umas coisas. Eu digo que são umas brincadeiras, mas isso sou a dizer. Se calhar não é? Por algum motivo chamam poesia experimental e há autores de poesia experimental muito conhecidos que usam diversas técnicas. E uma dessas também passa pela parte computacional e da geração automática de texto, que se calhar para mim não é poesia, porque entendo a poesia como uma questão mais humana, porque no fundo o que aquilo faz é combinar palavras, não é? Determinada ordem usando determinados algoritmos. E para mim, se calhar, pode não ser como gosto pessoal, e há quem a chame poesia, existe, não é? O ramo da poesia experimental que estuda precisamente esse tipo de fenómenos. Pronto, era só isto. Pois, e se calhar eu queria dizer mais uma coisa, quer dizer, provavelmente a palavra aura já não devia ser essa a palavra, não é? Walter Benjamin diz isso. O que é que ele quer dizer, no fundo? Que a partir do momento em que eu pego num quadro uma Mona Lisa e já não é só uma Mona Lisa, não é... Quer dizer, a Mona Lisa de alguma maneira perde a sua aura, porque a Mona Lisa pode ser reproduzida em milhões de Monas Lisas, não é? Quer dizer, posso fazer cópias e cópias e cópias e cópias e cópias, não é? Deixou de ser aquela, a Mona Lisa que está no Museu do Louvre. Pronto. Portanto, a esse nível, a partir do momento em que se dá a reproducibilidade na era da técnica, não é? E isto tem a ver também com a questão da originalidade. Onde é que está a originalidade? Já não há origem, não é? Sempre tudo é, de alguma maneira, uma cópia de. Eu não sei exatamente se é uma cópia de. O que eu acho é que nunca houve original. De facto, se calhar não é? Quer dizer, a poesia é sempre construída sobre aqueles que vieram antes. Não é? E criou-se, formou-se e fez-se, foi-se fazendo ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, foi-se um corpo, digamos assim, de poesia, que depois acabou por criar uma tradição. É claro que aquilo que se falava há bocadinho, a aura do poeta. Eu estou a pensar, por exemplo, uma vez mais, não é, no poeta romântico. Mas em Blake queria escrever um livro com maiúsculo, a palavra livro, não é? O único, insubstituível, não copiável, não reproduzível. Ele
coitado, naquela altura, aliás, ele fez-o, ao juntar o quê? Gravura em cobre e poema. E ao fazer as edições não reproduzíveis, digamos assim. Portanto, aquilo era um objeto único, digamos, não é? Aí, no caso do William Blake, era não reproduzível, portanto, cada livro era um livro. Então era a ideia do livro. Mas eu pergunto, Herbert Welder, não é ele um poeta, ao fim e ao cabo, romântico? Não é? Quais são, no caso do nosso Herbert Welder, que continua a escrever e bem, e quer dizer, continua e bem, e continua a escrever, e a sua atitude perante, é ele que não deixa, por exemplo, que se façam mais de 500 exemplares de cada edição. Que atitude é esta? Em termos sociais, não é essa atitude. Eu adoro Herbert Welder. Lá vai a bicicleta do poeta em direção ao símbolo, por um dia de verão exemplar. De pulmões às costas e bico no ar, o poeta pernalta dá a pata nos pedais. Uma grande memória, os sinais dos dias sobrenaturais e a história secreta da bicicleta. O fim do poema é assim. Se o sul é para trás e o norte é para o lado, é para sempre a morte. Agarrado ao volante e pulmões às costas como um pneu furado, o poeta pedala o coração transfigurado. Na memória mais antiga, a direção da morte é a mesma do amor. Reparem, é a mesma do amor. E o poeta, afinal mais mortal do que os outros animais, dá a pata nos pedais para um verão interior. O verão interior, a direção da morte é a mesma do amor. Eros Thanatos. Portanto, estas temáticas, não é? E se nós virmos bem, a poesia de Herbert é a poesia do alto-romantismo. Um alto-romantismo. E quando eu digo alto-romantismo, não é o alto-romantismo português. Nós não temos alto-romantismo. Nós temos Almeida Garrett, que é já um bocadinho epigonal, é já um epígono, não é? Porque o alto-romantismo está onde? Está em Hölderlin, por exemplo, não é? Portanto, o poeta alemão está em Hölderlin, está em William Blake. Portanto, é isto. Não é? Este é o visionário, digamos assim. Eu acho que ele se inscreve aí. Portanto, a aura, eu não sei, mas também me custa muito. O que me custa, sobretudo, por vezes, hoje, são as formas muito ditatoriais, aquilo que eu vejo como, já estou farta de ditaduras, quer dizer, ditatoriais já eu tenho aquilo que me dizem os governos, aquilo que me diz o governo e aquilo que me dizem as governações. Portanto, já me chega. Agora, que me venham também, em termos de poesia, dizer que não pode haver poesia lírica, que não se pode escrever, não sei como, que o poeta tem não sei o que, não sei o que, pelo amor de Deus, quer dizer, parece que estou outra vez no século XVIII, no neoclassicismo, em que se dizia como é que os versos, como é que a poesia devia acabar, e como é que era a chave de ouro, e como é que era, não é? Portanto, não, eu acho que a poesia é, sobretudo, e a arte deve ser, sobretudo, o espaço onde nós podemos exercitar, na medida do possível, aquilo a que chamamos liberdade, tanto quanto ela existe, tanto quanto o conseguimos. Eu acho que é isso. Ana Luísa Amaral, nós estaríamos aqui toda a tarde e ao jantar também, se calhar, com a tua vila. Eu também estaria. Quando quiserem, eu volto. E com certeza que haverá mais oportunidades. Agradecemos mais uma vez e vamos terminar. Muito obrigado.